Ai, que delícia. Agora, esta menina é fantástica. Quando ela vem, bomba, eu já tava assim há um tempo falando pra Lígia, minha filha, quando que ela volta? Quando que ela volta? Cadê as dicas das unhas? Com a gente mais uma vez a blogueira Camila Katz, bem-vinda! Tudo bem, e você? Ótimo, Carol. Ai, olha, eu dei uma olhadinha nas dicas que você vai passar hoje, gente. Como é que pode? Como é que descobre tanta coisa? Ela é especialista no assunto. Tudo que você quiser saber sobre unhas, você manda perguntinha no @VocêBonitaTV, porque você, assim, eu imagino o quanto você presta atenção e o quanto você quer cada vez ter uma dica nova. Todo dia uma dica nova. Sim, a gente testa um monte de coisa em casa. É um hobby que acaba virando quase uma profissão. Não é minha profissão, mas eu fico testando, vejo dicas novas todos os dias. Tudo pra, assim, deixar nosso trabalho mais prático, mais fácil. E, claro, é legal passar para as outras pessoas também. E cada vez a gente gasta menos, porque com essas dicas você vai economizar. Quer ver Essa só? é a ideia. Primeira dica vai entrar ali, ó, que ela vai fazer tudo ao vivo. Vamos ver. Primeira dica na tele. Ainda não tá, Fu? Não tem problema. Você sabe qual é a primeira dica? Primeira dica é assim... Ela às já vezes... sabe qual é a primeira Claro, dica. Daqui a pouco a gente coloca o nome na tela. Vou contar pra vocês. Às vezes você vai numa perfumaria e vai comprar um esmalte, você vê a cor dele, fala, nossa, que cor maravilhosa Ai, que lindo. essa, que lindo. Que lindo. Tá. E aí você vai passar ele na unha e não fica aquela cor. Você tem que passar 1000 camadas até ficar daquela cor, porque ele é muito transparente. Isso é básico. Isso é um saco. Acontece muito. É terrível. É. E Você aí, já gastou, né? você já gastou pra ter aquela cor e não é aquela cor que fica na sua unha. Então, o que a gente faz? Tem uma dica super bacana. Eu tô aqui com um esmalte branco já pra mostrar pra vocês. A gente usa de base um esmalte branco. Ao invés de passar o esmalte diretamente na unha, a gente vai passar em cima de um esmalte branco. Por quê? Porque ele vai realçar a cor e vai ficar com aquela cor que você quer do vidrinho. Jura? Juro. Só Eu vou que esse mostrar branco aqui. tem que ser aquele leitozinho, né? De preferência, se você passar um outro esmalte transparente, não vai ficar da cor que você quer. São dois esmaltes transparentes que não vão ficar da cor do vidrinho. É verdade. Então, aquele você passa que a gente mais usa pra opaco. francesinha. Isso, Tá. exatamente. Então, você passa ele na unha normal, como se fosse passar um esmalte comum. Então, eu vou mostrar aqui duas cores que são transparentes, que eu já sei que não funcionam bem. Puxa vida. Só pra vocês verem a diferença. Então, olha só. Essa aqui eu vou passar como se fosse passar normalmente a cor. Tá. Aí eu passo aqui, ó. Aí você fala, não acredito, eu acredito que ia ficar aquele amarelão cremoso mó Nossa, lindo. horrível. Não ficou. Não ficou, Tô mesmo toda uma cor grudada mais no forte, microfone porque hoje. não é só cor clara que não aparece. Ai, tem vermelho que é um horror. Tem. Aí, ó. Então, não achei que ficou tão bom assim. Aí eu vou gostei. passar eles em cima do esmalte branco e vocês vão ver a diferença. Tá. Que vai ficar a cor. Não acredito. Olha só, Meninos. é a cor que eu queria que ficasse. Sim. E olha a diferença. Olha a diferença. Eu não tô acreditando. Olha lá. Super prático. Você não vai precisar comprar outro esmalte com aquela cor. Ah, eu vou tentar ficar comprando outro esmalte pra ver se aquele vai ficar com a cor que eu quero. Ele Não, é dá só um- passar embaixo sobre um esmalte branco e pronto. E ele fica tipo um Vai ficar neon, mais intenso. assim, mais intenso. É, mas não, eu usei esmalte neon aqui só pra exemplificar, mas você pode usar com qualquer esmalte que seja muito transparente. Tá. Passa uma camadinha em cima do esmalte branco e pronto. Você não vai ter que passar 1000 camadas do outro esmalte pra ficar com a cor que você queria. Sensacional, Pronto. arrasou. Primeira dica. super Vamos dica. pra segunda dica, olha lá. Outra dica bem legal, às vezes você quer uma cor em casa e você não tem, mas você tem, sei lá, uma sombra de olhos. Uma sombra. E aí tem a cor de sombra que você gosta mais. Isso vai virar um esmalte? Isso vai virar um esmalte. Então você precisa da sombra que você quer, a cor escolhida. Tá. E aí você vai passar lá uma base de esmalte na unha, Chocada. normal, como se fosse passar o esmalte comum. Tá. Você espera secar um pouquinho, pra não fazer tanta sujeira. E depois você vai fazer o quê? Com o pincel de maquiagem mesmo, você vai escolher lá a cor que você quer. Aqui, por acaso, tem um preto, mas pode ser a cor que você quiser. Adoro preto. Eu tô com vermelho que passei ontem, mas eu adoro preto. E se você vai ficar depositando assim sobre a unha com a base que você fez. Vai ficar essa sujeirinha, mas você vai limpar normal, com um palitinho, Com um depois. palitinho, com acetona. Mas você vai depositar. É uma dica de usar a sombra como esmalte. Ela vai acabar grudando nessa base que você passou e vai virar um esmalte. Depois que espera secar um pouquinho, você vai passar de novo o brilho, né? Pra ficar parecendo mais com um acreditando. esmalte. Não tô acreditando. Eu falei pra vocês Vai que ela virar era um incrível. esmalte, gente. Olha só. Ai, não tenho esmalte, mas eu tenho a Veja. sombra. Depois você vai passar o palitinho e limpar normalmente. Você vai ter o esmalte da sombra que você gosta. Menina, você pode ter
com esmalte da cor que você quiser, se tiver só. Isso, ainda mais pra quem tem aquelas paletas super coloridas que hoje em dia é muito fácil de encontrar, várias marcas têm, então você vai ter qualquer cor, porque às vezes você não tem o esmalte, mas você tem a sombra, né? Mas você deixa um pincel só pra isso? Pra ele, pode porque às vezes também. a pontinha dele pode ficar... Isso, mas pincel você encontra baratinho em vários lugares, então você deixa um pincel só pra pintar a unha. E depois é pra limpar o pincel também direitinho, igual você lava pincel de maquiagem tranquilamente. Tudo certo. Você vai então depositando. Vai depositando devagarinho e você vai ter aquela cor que você quer. É muito legal. Nossa, eu não tenho o que falar. Vamos pro próximo. Outra dica legal é pra fazer um boleador. O que seria isso? Boleador é pra fazer bolinhas. Tá. Bolinhas de esmalte na unha. Então, às vezes, você não consegue encontrar uma ferramenta legal que vende na perfumaria. Não, peraí, esse é o removedor? Essas bolinhas? Acho que a gente colocou o errado. Então, ainda não. Esse ainda vai ensinar daqui a pouquinho o removedor de unha pra você fazer daqui a pouco eu ensino. Agora é o boleador. É, pra fazer bolinhas. Você tem um grampo em casa, muita gente tem muito grampo em casa, às vezes você perde vários, então assim, é muito fácil. Você vai pegar um grampinho comum de cabelo e aí pra ficar mais fácil você abre ele um pouquinho e aí a gente vai pingar ele um pouquinho numa superfície que você tiver em casa de plástico ou mesmo um potinho. Tá. Vai pingar umas gotinhas do esmalte que você quer. Tá. Fazer as bolinhas. Eu tô com esmalte branco aqui também, que eu já vim preparada de teste. E aí você vai usar essa pontinha do grampo pra fazer bolinhas. E pra fazer um desenho, uma nail art, alguma coisa que você goste. Ó, nós vamos mostrar como ela faz usando o grampo e daqui a pouquinho a gente mostra, porque existe o boleador. Existe. A gente eu não tem trouxe imagem. ele, mas existe. A gente vai mostrar. Que aqui eu queria mostrar o caseiro. O caseiro, muito mais legal, olha lá. Olha só. É super simples de fazer, você só molha a ponta do grampo e desenha na unha. E olha só como fica pincelar. Bonitinho. Pra Você quem quer faz fazer a um unha, desenho, claro, né? eu que faço a minha unha. Essa é a dica pra quem quer fazer unha em casa, mas serve também para as manicures também, que às vezes elas estão sem a ferramenta no trabalho, podem usar o grampo e fica super bacana. Você pode fazer da cor que você quiser. Olha lá. Ó, fazer como se fosse um dadinho aqui. Ai, que legal. Gente, ela é muito criativa. Eu não consigo, dá pra fazer vários desenhos, do jeito que você tudo. quiser. Ela vai contar tudo, assim, a respeito. Quem quiser, manda perguntinha, @VocêBonitaTV. Eu tô passada. Pode mandar pergunta. É muito criativa, né? Tem Super perguntinha, fácil de usar. Quer colocar uma perguntinha antes da gente ensinar o removedor? Vamos mostrar o boleador. É verdade, senão eu esqueço. Na tela, olha o original. É esse aí. Isso que você não precisa, se você tiver um grampinho baratinho. Ele é ele é fácil de encontrar e ele é barato, mas nem toda perfumaria vai ter. Então você faz um desse em casa, o grampinho é super acessível. Levou pronto, na já tem. Tira do cabelo e já faz ali na hora uma bolinha na E olha unha. como fica bonito. E aí você escolhe um desenho bonitinho pra fazer. Aqui eu só queria exemplificar, mas pode encher de bolinha, fazer com fundo branco, bolinha vermelha, do jeito que você quiser. A criatividade vai mandar, mas é uma ferramenta que você tem pra fazer nail art fácil, né? Não tem que ter muita elaboração e super acessível. Tá aí, muito bom. E aí, pro próximo tem perguntinha antes. Fu, cante-me. Diga. Minha coordenadora / diretora neste momento. Ainda não tem? Tá, daqui a pouquinho a gente coloca. Daqui a pouquinho. Vamos pro próximo, então? Próxima dica. Vamos pra próxima, então, na tela. Olha Mais uma. esta. Você vai usar um esmalte que tá na sua casa, ou você acabou de comprar um esmalte novo, mas aí você tá lá e fica assim, não abre. Ah, não, então ela falou pra você deixar essa por último. Nós vamos fazer o removedor. Vamos fazer o removedor. Vamos fazer o removedor. Essa é muito boa. Nós vamos guardar pra daqui a pouquinho. Vamos pro removedor, que também é uma boa, porque às vezes demora um pouquinho. Uma dica de fazer um removedor com esponja em casa. Isso, porque você pode encontrar pra vender, mas alguns às vezes não são meio caros, ou então você não acha com facilidade, então eu vou ensinar a fazer. Tá. O que você vai precisar? É super simples. Vai precisar de um vidrinho com tampa, pode ser vidrinho de geleia, pode ser vidrinho de qualquer alimento que você tiver usado. Você lava o vidrinho e usa em casa. Tá bom. Mas sempre com tampa, tá? E o tamanho, mais ou menos o tamanho da sua mão mesmo. Vai precisar de 2 esponjinhas, aquelas que a gente usa de lavar louça mesmo. Certo, baratinho. Isso. Uma tesoura, se você precisar cortar a esponja para adaptar pro tamanho do vidrinho. E removedor de esmalte. Tá, o removedor. Não removedor de esmalte. Não, preferencialmente removedor porque é menos agressivo pra unha. Era o que eu ia te perguntar. Removedor é sempre melhor, né? É, bem melhor. Tá. Porque tem muita gente que tem alergia, então não é legal usar acetona pura. Ficamos um pouco curiosos, mas agora, na íntegra, vamos então pro nosso removedor? Olha lá. Então, depois de separar os itens, vidrinho, esponja, removedor de esmalte, a gente vai preparar. Tá.
Então, você vai pegar aquela esponjinha de lavar louça e tira a parte verde dela. Porque ela é muito abrasiva e não vai ser legal você passar isso na unha. Então, pra tirar... Aqui eu já tirei em casa pra adiantar, mas ela é muito fácil de tirar. Você pode puxar ou você pode dar uma cortadinha com uma tesoura e vai fazendo assim. E vai arrancando. E vai arrancando o excesso dela. Tá. Deixa eu arrancar aqui. Porque nós vamos usar as duas. A gente vai usar as duas esponjas, mas essa parte verde a gente pode descartar. Show. E aí a gente vai fazer o quê? Colocar a esponja dentro do vidrinho. Dependendo do tamanho do vidrinho, você corta a esponja com a tesoura para adaptar. E aí a gente vai enfiar no vidrinho desse jeito. E deixando essa parte mais macia para a parte de dentro, tá? E a parte feia aqui a gente deixa pro lado de fora. Depois você pode até cobrir esse vidrinho, colocar um contact para ficar só para isso. Aí a gente vai ficar desse jeito. A gente vai preencher bem o espaço lá dentro. E o que a gente vai fazer agora? Vamos encharcar com o removedor de esmalte. A gente vai pode colocar botar bastante. Aqui. Pode. Porque a gente vai usar várias vezes esse truque aqui. A gente não vai usar só uma vez. E quantas vezes, assim, a gente consegue usar que enfim, vai conseguir remover? Então, depende do tipo de esmalte que você usa. Se você usar só esmalte clarinho, a esponja vai durar mais tempo. Se você usar muito esmalte com glitter e muito esmalte escuro, essa esponja vai acabar estragando, vai ficar ficando manchada mais rápido. Aí você vai ter que trocar de esponja e descartar. Mas aí, vamos fazer o teste? Essa é a dica. Você vai guardar a assim. tampinha é sempre importante para que não evapore o produto, né? Para armazenar. E depois você dá uma misturadinha para molhar bem a esponja. E aí a gente vai testar com o esmalte para ver se vai sair. Eu vou já usar esse esmalte aqui, que eu já fiz a meleca toda. Vamos lá. Vamos lá. Você vai colocar um dedo, dar uma leve passadinha. E acabou. Que máximo! É muito legal, não agride a unha e é super rápido pra tirar. Isso é uma dica também para algumas manicures, enfim, quiser personalizar para cada cliente, nossa, num potinho bonitinho, pequenininho, né? Lembrança. Olha que legal, você que quer assim sempre dar um up, um mimo. Ai, você é demais. Hoje, queridíssima blogueira Camila Zatz com a gente, dando muitas dicas para as unhas. Tô passada o tanto que ela é criativa. Vamos para mais uma. E daqui a pouquinho a gente vai fechar com perguntinhas do público. Olha lá. Mais uma. Mas então, a gente vai comprar às vezes um esmalte, vai usar um esmalte que tá em casa há muito tempo guardado, aí você vai tentar abrir, não consegue porque tá duro. E a tampa do esmalte, na maioria das vezes, é muito lisa e você às vezes vai fazer a unha, acabou de passar um creme na mão, então tá com a mão melada, então você não vai conseguir abrir nunca o esmalte. Nunca. Tem gente que apela pro dente, né? Perigoso. Não faz isso. Então tem um trucão super fácil de fazer também. Sabe aquele elástico que você tem em casa pra guardar dinheiro? Sei. Tem um monte de elástico, todo mundo tem elástico em casa. Você vai pegar e vai prender uns elásticos assim na tampinha. Prende 2 ou 3, depende do tamanho da tampa do esmalte e vai prendendo, assim, sem precisa ter muito capricho não, é só pra ir colocando, vai enrolando. Vai prendendo. Aí. Mais um. Pronto. E vai colocar o suficiente que você achar necessário pra cobrir a tampa. E vai tentar abrir. E vai conseguir. Por quê? Porque o elástico ajuda a dar uma aderência, uma borracha que você está colocando na tampinha, vai dar aderência, você vai conseguir prender melhor a mão e vai conseguir desenroscar. Não escorrega. Sim, não vai escorregar. Então, assim, tá feio desse jeito, mas depois você tira, vai guardar o esmalte normalmente e pronto. Mas é a dica para você não ter que apelar pro namorado, ou pra vizinha, ou pro tio, não vai ter que colocar dentão. A gente deixa de usar um monte, que às vezes tem um tantão ainda no vidro. Ou joga fora, tem gente que joga fora porque não consegue abrir o vidrinho, gente. Não, você tenta abrir. Se não der, depois você pensa outra coisa. Mas essa aqui é uma dica ótima, super funciona. Tá aí, boa dica. Vamos responder perguntinha que a gente tem uns minutinhos? As meninas estão amando, eu também, meninas. Olha lá, @VocêBonitaTV. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Paty, obrigada. Devo passar base por cima da sombra pra fixar bem? Então, aquele que você ensinou da sombra. Isso. Passa sim, porque aí senão a sombra pode ser que ela caia, dependendo do tipo de sombra, ela vai ficar caindo depois da unha, então não é legal. Eu passei, que eu já tirei aqui, testei com o removedor, mas eu passei uma base também, base ou extra brilho. Passa sempre um esmalte incolor pra fazer com que a sombra fixe bem e fique parecendo mais ainda um esmalte de verdade. Ninguém vai saber que foi uma sombra. Dá um brilho. E depois ainda pode usar óleo secante. Também, pra não grudar nenhum pelinho e não estragar a sua pintura. Você é a favor de óleo secante ou aqueles sprays? Eu gosto dos dois. É que o óleo secante ajuda a não grudar muito pelinho, então depende do que você tá mexendo ali na hora. O spray, se você não tiver o perigo de mexer em nenhum pelinho nem nada, você pode passar ele também, dar um geladinho na unha, seca rápido. É bom no verão. Nesse inverno é ruim aquele spray secante gelado, mas se não seca bem rápido, né? Seca bem rápido. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela.
Um beijo, Dani, obrigada. Como passar o esmalte branco transparente sem manchar? Não, ou aquele mais leitoso, eu acho, né? Porque o branco não mancha. Seria o branco leitoso. Isso. Como? A dica é usar uma base boa. Tem gente que às vezes passa o esmalte direto na unha, não é legal, nunca vai dar certo. Então sempre invista numa base legal e tenta passar a camada de forma rápida. Não tenta passar muita camada, porque vai ficar cada lado da unha vai ficar de um jeito. Então tenta passar pouca camada, espera ela secar um pouquinho, depois passa outra. E assim o esmalte vai ficar mais uniforme na sua unha. Boa dica. Mais uma, dá tempo? A última que tá acabando. Ela é do Loucas por Esmalte. Muito bom. Ju! Você conhece essa Ju, Saulito? Não é a Juju, a foto da Juju? Né? Beijo, lindona. Esposa do Saulo, queridíssimo. Adoro Juju gravidinha. Quero te ver. Alguma dica pra remover as bolinhas que ficam no esmalte? Linda pergunta. Vamos fechar com a clássica. Diga. Sim, às vezes tem que saber se o esmalte já não tá vencido, já não tá estragado, porque dependendo do esmalte, ele sempre vai dar bolinha porque a fórmula já tá ruim. Mas se não for esse o caso, às vezes a pessoa tem uma mão muito quente, ou ela tá fazendo a unha e tem muita corrente de vento ali. Então vai formar um monte de bolinha na hora que você tá pintando a unha. Então evita fazer a unha perto da janela, perto do ventilador. Tá. Ou se a sua mão estiver muito quente, ou o ambiente muito quente, não dá. Tem que deixar a temperatura E aí não vai dar bolinha. Arrasou. Juju, adorei que você tá assistindo a gente todo dia. Um beijo pra você e pra sua filhona. Vai lá, loucasporesmalte.com.br. Beijo, até amanhã.